acessam aqui no Comunicons News, muito obrigado pelo carinho da audiência e também pelos acessos no YouTube, o nosso canal de comunicação da CCCI. Nós convidamos você a desenvolver o parapsiquismo a partir da interassistencialidade, com a instalação do campo energético, focado em uma das especialidades da Unicim, a Maxifraternidade. O participante passa pela condição de pesquisador, debatedor, instalador de campo e assistente potencializador do campo. Toda sexta-feira, das 7h30 da noite às 10h, no Discernimento com o IPCOM, professor Marcelo Silva. Informações e inscrições, protocolo@unicim.org. Comunicons News recebe a Luciana Ribeiro. Tudo bem contigo? Boa noite. Olha, vamos falar um pouco sobre o encontro que vocês estão preparando nesse final de semana aí. Já é o segundo pré-fórum de responsabilidade planetária. Isso mesmo. Nosso primeiro fórum de responsabilidade planetária foi 2 anos atrás. E a proposta era que ele ocorresse a cada 2 anos e que a gente pudesse ir fazendo o balanço do avanço das ações colocadas em prática a partir do primeiro fórum. Porque no primeiro fórum nós construímos conjuntamente, todos os participantes, os palestrantes, um documento chamado Carta da Cognópolis. Nesse documento saíram 73 compromissos que as pessoas foram extraindo como síntese de aprendizado de cada mesa que houve, né, de cada debate que houve. E para que esses compromissos não fiquem na ideia, assim, só no papel, só na teoria, só nas boas intenções, a proposta era que a gente pudesse fazer esses balanços a cada 2 anos e ver quanto andamos, onde estão nossas dificuldades, o que temos para compartilhar, para complementar um ao outro, para intercambiar. E esse momento seria agora este ano. Porém, como você disse, esse é um pré-fórum, esse não é ainda o segundo fórum. O segundo fórum ficou para novembro do ano que vem, né? E esse ano, depois de constatar que realmente da teoria para a prática existe uma certa dificuldade, né? A equipe que organizou o primeiro fórum resolveu fazer um trabalho de acompanhamento dessas ações. E aí a sugestão que a gente construiu ali junto foi de fazer um encontro pré-fórum, um encontro preparatório para o fórum do ano que vem. Então, nesse encontro, o que nós faremos? O planejamento daquelas ações que foram listadas na carta. Muito bem, como é que nós colocamos isso em prática agora? O que já temos de potencial em cada instituição conscienciocêntrica, em cada condomínio, na casa de cada pessoa, na cabeça de cada pessoa, para colocar isso em prática. Então, a gente vai fazer um planejamento mesmo, bem passo a passo, e vamos acompanhar a execução desse planejamento do dia 27, que é o dia do planejamento, até novembro, no segundo fórum mesmo, né? Todo esse período aí, né? Falar em responsabilidade planetária, num momento como esse, em 2013, Luciana, como é? É complexo, né? Um momento que a gente está vendo tudo o contrário disso, né? Apesar de que uma observação que a gente faz é que as mídias em geral veiculam mais as más notícias do que as boas, né? Então, apesar de toda a falta de responsabilidade, muitas perdas que a gente tem tido em termos de legislação, de direitos e tal, em paralelo também muitos projetos interessantes têm acontecido. E pouco disso se divulga, né? Até por isso que a gente optou, no caso nosso do pré-fórum, por um formato que priorize a divulgação das soluções e não a denúncia dos problemas, né? O foco nosso é em estudo de casos que estão dando certo, em por que eles estão dando certo, e desde os casos locais aqui de Foz do Iguaçu, região da Tríplice Fronteira, até casos mundiais, né? Projetos, por exemplo, que começaram na África e que agora estão no mundo inteiro. E aonde ele vai sendo implantado, você vê processos de reurbanização acontecendo, né? Para a gente é uma oportunidade poder falar disso, porque acho que é uma questão muito pouco compreendida. As pessoas conseguem perceber a falta de responsabilidade nos outros,
nos grandes vilões, por exemplo, empresas que não seguem devidamente uma conduta ética, que não é nada raro, né? Ou países, mas o seu dia a dia pequenininho, as escolhas que cada um faz, essas percepções são muito mais difíceis. Falamos em sustentabilidade. Isso. As empresas começam a falar também, mas esse tema não dá para ser apregoado a cada um também no dia a dia, começar a trabalhar dentro disso, e aonde também até os conceitos da conscienciologia podem também ajudar um pouco o próprio ser humano. Podem muito, né? Porque, na verdade, a sustentabilidade, embora seja uma ideia bastante abrangente, né, que anima, em termos éticos, uma série de iniciativas, ela, quando considerada do ponto de vista multidimensional, cresce ainda mais, né? Mas também te dá muito mais recursos para colocar em prática. Então, por exemplo, a gente fala muito em pegada ecológica quando considerado a sustentabilidade do ponto de vista intrafísico. Quer dizer, quanto você consome do planeta para manter a sua existência aqui tal qual ela é, com esse ritmo, com esse estilo de vida que você tem. Mas se a gente incluir a ideia de pensene, a gente pode ampliar para rastro pensênico, que é muito mais ainda do que a pegada ecológica. É o seu rastro nessa existência e nas anteriores, somado, acumulado, né, o saldo final, nessa dimensão e nas outras dimensões, gerando consequências para os seres intrafísicos e para as consciências extrafísicas. Então, amplia muito mais. Eu acho que fica mais fácil até de perceber o tamanho da nossa responsabilidade, né? Então, coisas bem pequenas, por exemplo, assim, o que eu como? O que eu visto? Onde eu moro? O que eu faço de lazer? Coisas banais, né, do nosso dia a dia. São atos políticos. Porque no momento que eu consumo alguma coisa ou que eu uso alguma coisa, e todo mundo consome, porque a gente precisa disso para viver, né? Mas no momento em que eu consumo, eu não estou consumindo o produto. Eu estou considerando aqui toda a cadeia produtiva que existiu para que esse produto chegasse na minha mão. Então, isso aqui é um plástico. O plástico veio do petróleo. De algum lugar esse petróleo foi tirado, foi transformado, foi transportado. Um monte de gente trabalhou nesse processo. Em que condições eles trabalharam, quais os impactos que isso gerou. Aí, falando do ponto de vista intrafísico, né? Quais os impactos que isso gerou em termos de poluição, de saúde, segurança do trabalho, estradas que foram construídas para transportar isso, navios, todo o caminho vai tendo impacto. Até que se transforma isso a ponto de virar a minha caneta aqui, que também tem tinta, que também tem metal, que também tem aqui material poroso para alimentar. E ela continua depois de mim, né? Acabou a tinta, a gente joga no lixo. E o lixo é uma palavra mágica para dizer desapareceu. Mas não desapareceu, porque não tem nada nesse mundo que desapareça. As coisas que estão aqui permanecem aqui, elas mudam de estado, elas mudam de combinação química, elas mudam de condição de uso, mas elas estão todas aqui. Então é uma ilusão enorme a gente achar que as coisas que a gente usa servem pra gente só naquele momento e antes não teve impacto, depois não tem impacto, né? Tem no solo, na água, mas tem também toda a questão da cosmoética implicada nisso. Então, se todos os produtos, se todas as coisas que a gente faz são assim, o mínimo que eu posso fazer é considerar na hora de escolher as coisas que eu estou usando, né? De onde elas vêm, para onde elas vão, do que elas são feitas, que impactos geraram na vida das pessoas que estiveram envolvidas nisso, que uso eu vou fazer disso. Tem todo um caminho, como eu estava dizendo, pensênico aí nesse processo, né? E tem um rastro, o impacto vai gerar rastro kármico também. Então tem todos os acertos que a gente indiretamente tem que fazer porque a gente participou como mini peça, não, nesse caso não do maximecanismo, né? Mas como uma mini peça dessa engrenagem corroída. E a gente tem a oportunidade de fazer diferente. Eu não quero reduzir a questão da responsabilidade à questão da escolha do consumo consciente, mas é um exemplo, assim, para ficar mais palpável. Quem quiser participar, contribuir também, como faz?
Do encontro Do pré-fórum? encontro, e daí depois, porque você me falou que daqui vai até novembro do ano que vem, né? E Então, de que depois vai forma? de novo, vai de novo, vai de novo. Tá, então assim, imediatamente para participar do encontro pré-fórum é só se inscrever. Vocês podem se inscrever, os que estão aqui em Foz, na Livraria Epígrafe com a Lucimara. Ou podem enviar um e-mail para reconsciência@gmail.com. Eu mando o link, pode fazer a inscrição via PagSeguro, com cartão, né? Ou pode se inscrever no dia, na hora, que nunca é o mais adequado, mas às vezes é a condição que dá, né? Então pode ser feito dinheiro, cartão de crédito e pessoalmente, né? Com a Lucimara. O que vai acontecer nesse sábado, né? Domingo é o dia do planejamento da carta, mas sábado é um dia de discussões. Então, de início, a gente vai fazer uma breve apresentação do que é a ideia de responsabilidade planetária. Depois, nós teremos 3 mesas, todas elas com esses casos práticos voltados à solução. A primeira mesa é sobre empoderamento social e consciencial. Então, como a pessoa se torna mais capaz de intervir nessa sociedade que ela vive e na para-sociedade, e mais capaz perante ela mesma também, de mudar seus próprios hábitos, de reeducar as consciências que habitam com ela e as consciências também, né? As pessoas que estão ali por perto. Então, empoderamento analisando casos aqui da região. O caso do CODEFOZ, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz, o caso da gestão dos parques nacionais aqui das 2 fronteiras, em cooperação e seus impactos, o caso da reeducação para a autonomia da sociedade. Então, isso é a primeira mesa. A segunda já é focada em saúde. Saúde holossomática, saúde integral e a relação disso com o ambiente. Então, por exemplo, aquilo que a gente estava falando da comida, né? As coisas que a gente come chegam a afetar a nossa saúde num nível muito maior do que a gente está normalmente acostumado a ouvir, de diabetes, colesterol. Não, afeta em termos epigenéticos. Muda a sua herança não, aquela herança que você vai deixar em termos de genética e o funcionamento do seu organismo. Então, como que o ambiente afeta a gente e a gente afeta o ambiente? Isso não tem um impacto só no corpo, tem um impacto nas bioenergias, nos seus sentimentos, na forma como você pensa. Enfim, essa discussão está na segunda mesa. E a terceira é de reurbanização. Reurbanização, aí tem um projeto, né, do norte e nordeste brasileiro, a gente está analisando como a agricultura familiar impactou a alimentação escolar e isso mudou as comunidades em volta dos lugares em que tinha esse projeto. E depois o outro é o caso da África, não sei se você conhece a Wangari Maathai. Não. Que foi Prêmio Nobel da Paz. Ela foi a primeira bióloga do Quênia, né, já morreu em 2008, 2009, e ela criou um projeto chamado Cinturão Verde. Esse projeto, a princípio, não vou contar a história toda, fica longa, mas o projeto, a princípio, era para revitalizar as nascentes, botar mato onde não tinha erosão, isso causava fome, a fome causava guerra entre os grupos ali. Então, com o simples fato de começar um processo de reflorestamento, ela reaproximou gerações, gêneros, tribos e desencadeou mesmo um processo de reurbanização que de início era tribal e depois se expandiu para todo o continente africano, já chegou na Ásia, na Europa e na América Latina. Então a gente vai ver as implicações multidimensionais, multiexistenciais desse tipo de reurbanização que começa lá numa plantinha. Fantástico. Então, mais uma vez, lembrando, é para se inscrever, não deixar para a última hora, né? Por favor, não deixe para a última hora. Ou manda um e-mail para reconsciência@gmail.com. Então tá bom. Tá, joia? Luciano, muito obrigado pela tua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, espero você por lá. E até uma próxima oportunidade aqui no Comunique com os Deus também. Obrigada. Nós encerramos falando sobre a imersão projeciológica. Autoprogessioterapia em grupo é o curso que acontece de 8 a 10 de novembro em São Roque, São Paulo, sob o comando do professor Dr. Mário Takimoto. Serão 3 dias de imersão com um total de 20 horas num ambiente otimizado para a autoprogessioterapia. Informações, entre em contato com a OIC Campus Foz do Iguaçu. Telefone código de área 45 30 25 1404 ou em São Paulo pelo telefone código de área 11 40 63 3633. Ou, se preferir, visite o site da OIC, www.oic.org.br. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo Comunique com os Deus.